Meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje está trazendo a interpretação do Santo Evangelho de Marcos, capítulo 9. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Mas assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Bom, já li por conta do tamanho de Marcos. Marcos, capítulo de número 9, ser muito grande, eu já li. E agora eu estarei trazendo a interpretação para vocês. Primeiramente, Jesus diz: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não morrerão antes de ver o Filho do Homem chegando. Que veio chegando o Filho de Deus com poder, ou seja, que naquela época algumas pessoas ainda que estão vivas agora, elas morrerão e elas não irão morrer, aunque não morrerão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder, como diz aqui. E depois nós vemos que fala sobre a transfiguração. O que acontece na transfiguração? Jesus, ele pega Tiago e João consigo e ele leva a um alto monte. Quando ele estava levando os seus discípulos naquele monte para orar. Acontece que quando eles sobem lá naquele monte, a primeira coisa que eles veem é que Jesus Cristo, ele começa a se transfigurar. As suas vestes tornam-se vestes brancas, de uma branquidão tão branca, mas tão branca mesmo, que nenhuma pessoa na terra poderia deixar uma blusa daquele nível de branquidão. E era essa branquidão que estava sobre as vestes de Jesus. E logo depois eles viram chegando Elias e Moisés. E Elias e Moisés começaram a conversar com Jesus Cristo. Então os dois discípulos falaram para Jesus: Senhor, bom estamos nós aqui. Fazemos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Foi isso que ele disse para Jesus Cristo, porque eles não sabiam o que diziam. Mas logo depois eles foram se afastando e veio uma nuvem que os cobriu e disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Mais ou menos assim: ouçam. E logo depois disso, aquela nuvem que estava com a voz de Deus, aquela nuvem onde Deus se encontrava, ela se ausentou. E aí, quando eles voltaram, porque eles tinham se engolido de medo, quando eles voltaram para olhar de novo, eles não viram mais aquela nuvem, eles apenas viram a Jesus Cristo. E depois Jesus Cristo falou que eles não contassem aquela visão antes que ele ressuscitasse, ou seja, que eles só poderiam contar essa visão para as pessoas quando Jesus mesmo ressuscitasse. E ele ainda disse, e aí os discípulos não sabiam o que ele estava falando, eles não compreendiam ainda. E eles ficavam com medo de perguntar-lhes. Depois eles perguntaram ainda: Senhor, por que dizem então que Elias tem que vir primeiro? Por que as pessoas dizem que Elias tem que vir primeiro? Jesus falou: em verdade vos digo que Elias já veio e fizeram o que quiseram dele. E depois Jesus Cristo falou também para eles: da mesma maneira farão o que quiserem com o Filho do Homem. Mais ou menos dessa maneira. Quando nós vemos isso. Quando está escrito do Filho do Homem que ele deve padecer muito e ser aviltado. Deus, porém, que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram como dele está escrito. Então, fala que ele mesmo deveria padecer, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ia padecer e ele ia ser aviltado. E depois, quando Jesus Cristo retornou aos seus outros discípulos, porque apenas tinham subido com ele Tiago, João e Pedro lá no monte, só tinha subido esses 3 discípulos, então eles voltaram e eles encontraram os seus discípulos discutindo, fazendo uma discussão com os escribas, que disputavam com eles. Os escribas estavam disputando com ele. E logo toda a multidão vendo ficou espantada. E correndo para eles soldaram e perguntou aos escribas: quem é que discutir com eles? E um da multidão respondeu: mestre, esse que tem um filho, e esse que ele tem um demônio. E o que acontece o que esse demônio faz com ele? O demônio fazia com que aquele menino espumava pela boca. O demônio fazia o menino espumar espuma da sua boca. E o que ele fazia mais? Além de ele fazer o menino espumar pela boca, ele fazia o menino dar gritos. Como nós podemos ver aqui, ó. Aqui.
Nós vemos aqui que ele fazia também, ele ranger os dentes. Fazia o menino estar soltando espuma da boca e ranger os dentes. E depois ele diz, eu roguei para os seus discípulos que eles expulsassem esse demônio, mas eles não puderam. Jesus falou, ó geração incrédula, até quando eu estarei eu convosco e vocês hão de sofrer? Traze-me ele aqui, traze-me o menino aqui. Eis que Jesus Cristo falou para trazer aquele menino ali. E depois ele ainda falou, perguntou para o pai daquele menino, quanto tempo ele está com isso? Desde a sua juventude. E acontece que muitas vezes tentou lançá-lo no fogo e na água, mas não conseguiu matá-lo. Então aí Jesus Cristo fez. Jesus Cristo logo viu que a multidão se agitava, colocou a mão naquele menino, expulsou o demônio, disse dessa maneira, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então Jesus Cristo impôs a mão e falou para não sair, para aquele espírito sair. E logo depois que o espírito saiu, o menino ele cai no chão como se ele estivesse morto. Então a maneira que ele cai era uma maneira como se ele já estivesse morrido. Então de tal maneira que as pessoas pensavam que ele tinha morrido. Mas Jesus pegou naquele menino e ergueu ele. E ele viveu. Logo depois os discípulos de Jesus perguntaram, Senhor, por que a gente não pôde expulsar o demônio daquele menino? Ele falou que por causa da sua pouca fé e por causa que esses demônios, essa casta de demônios só podem ser expulsas com oração e com jejum. Vemos com isso que possui classes diferentes de demônios. E logo depois eles partindo pela Galiléia, não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e dizia, o filho do homem seria entregue nas mãos dos homens e o mataria, e ele ressuscitaria o terceiro dia. Então no meio do caminho eles estavam falando isso. E logo depois que Jesus e seus discípulos, eles chegaram a Cafarnaum, primeiramente os discípulos não entendiam como Jesus falava aquilo, e ficavam com receio de interrogá-lo. E eles chegaram a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhe, que vos estava discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se porque eles estavam discutindo quem deles era o maior. Jesus falou, aquele que quer ser o primeiro e seja o derradeiro, como nós podemos ver aqui. Aquele que quer ser o primeiro de todos, seja o derradeiro, como nós podemos ver. E lançando mão de um menino, colocou no meio deles e disse, qualquer que aceitar a esse menino, aceita a mim. E qualquer que aceita a mim, não aceita somente a mim, mas aceita o meu Pai que me enviou. E depois João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que expulsava demônios em seu nome, por causa que não era do nosso grupo, nós proibimos a ele. Jesus falou, não proíbas, porque aquele que não é contra nós é conosco. Em verdade, eu digo que ninguém é que possa expulsar demônios em meu nome, e depois vir amaldiçoar eu na minha cara. Como nós podemos ver. E qualquer que entre vós dar a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que eles ainda assim não perderão o seu galardão. Também nos diz que qualquer que escandalizar um desses meus pequeninos, melhor seria para essa pessoa lançar uma corda no seu pescoço, mas menos assim se jogar ao mar. E se a sua mão disser de escândalo, a corte e lance fora. Mas é melhor você entrar no reino do céu sem a sua mão, do que ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. Lá a peste, os animais, de lá nunca morrem. Depois ele ainda diz, se o seu pé lhe serve de escândalo, corte-o e o lance fora. Mas é melhor você entrar no reino do céu sem o seu pé, do que ter o seu corpo inteiro lançado no fogo. Lá haverá choro e ranger de dente. Vemos depois pela terceira vez, acontece o quê? O que acontece pela terceira vez? Se o seu olho disser de escândalo, corte-o e o lance fora. Pois é melhor você entrar no reino do céu sem o seu olho, do que ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. Lá é onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque o que acontece? Porque um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Nós seremos como sal lá dentro do inferno, eu acredito. Quer dizer, eu acho que não, perdão. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Pois é o sal, mas se o sal se torna insulto, como poderás, pois, adubar? Como é que ele pode
se torna assunto com o que adubareis, tendo sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Nós devemos ser o sal da terra e ter paz uns com os outros. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Amém.